Boa noite, gente. Normalmente aqui na Zona Lost tem um pouquinho de delay, então conforme for, se for demorando muito, aí vocês me dão um toque, tá? Quando alguém quiser falar, eu não vou acompanhar no chat, então se vocês quiserem falar, você pode abrir o microfone, mesmo que eu esteja falando um pouquinho, eu dou uma parada e aí vocês podem falar, tá? Não tem problema não. No momento que quiser interromper, pode interromper. O Guto e o Marcelo ficam pegando muito no meu pé, porque eles falam que eu falo muito, e vocês sabem que eu não falo muito. Eles estão me caluniando. Hoje eu vou falar pouco. Pessoal, o tema que eu escolhi para a gente falar hoje é sobre ansiedade. Eu já estava ansioso para falar com vocês sobre, né? Parece que é uma situação que, em alguns momentos, a gente não quer, sei lá, enxergar que a gente está com aquele problema, né? Mas, infelizmente, em muitos momentos nós estamos com isso. Tem pessoas que são ansiosas, né? Tem pessoas que têm momentos de ansiedade, e aí eu acho que todos nós vamos nos enquadrar nesse perfil, né? Não tem como a gente viver no mundo que a gente vive sem passar por pelo menos alguns momentos de ansiedade. Quando não, nós praticamente vivemos uma vida de ansiedade, mesmo que sem perceber, mesmo que sem admitir. Então, é um ponto que eu escolhi para a gente colocar em discussão hoje. A gente tem um grupo de pesca lá, acho que todos vocês já sabem, né? E eu coloquei lá dentro alguns temas que eu já tenho. Esse tema dessas reuniões de quarta são livres, né? O comitê deixa a gente escolher o tema que a gente quer falar, e eu coloquei como sugestão, já tenho alguns, perguntei para algumas outras pessoas no particular, e o Valmir, irmão do Johnny, acho que ele não tá presente aí, mas acho que a maioria de vocês conhece ele. Ele colocou esse tema como sugestão e eu achei interessante, e vou aqui trazer alguns minutinhos de reflexão para a gente em relação a isso. Eu peço que vocês abram as suas Bíblias em Provérbios 12:25. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Nós temos o costume, mesmo sem querer, mas involuntariamente, a gente age, ou a gente fica planejando o futuro, ou a gente fica remoendo o passado, né? Lembrando de novo, pessoal, quiser comentar, pode abrir o microfone e na sequência eu já paro, tá bom? Então, a gente fica vivendo uma vida sempre remoendo o passado, planejando o futuro, remoendo o passado e planejando o futuro. Isso faz com que a gente, naturalmente, sejamos ansiosos, né? Faz com que, naturalmente, a gente tenha a vontade de querer ter o controle das situações, em todas elas, mesmo sabendo que nós nunca vamos ter o controle dessas situações, né? Isso vai fazendo com que a gente crie expectativas, com que a gente crie ansiedade. É claro que o Guto vai poder falar para vocês melhor aí que existe uma ansiedade que é ótima, né, Guto? Não sei se ele está cuidando das crianças lá, mas toda vez que a gente vai pescar, a gente vai de madrugada, né? Então, 2, 3 horas da manhã, o Guto está lá no grupo sem dormir, né, Guto? Eu tô tranquilo, eu durmo, mas o Guto é que não dorme, né? Mentira, eu sempre fico com essa ansiedade. Toda vez que a gente sai de casa às 4, 5 horas da manhã, e quando é 2, 3 horas, eu já estou acordado, já estou marcando ali o tempo, já estou arrumando minhas coisas, né? Então eu fico com essa. Para mim, essa é a única ansiedade boa que eu tenho. Mas alguém quer compartilhar algum momento de ansiedade? Boa noite, querido. Boa noite, Ed. Boa noite a todos os irmãos. Eu estava, assim, aliás, era só eu, né? Eu creio que a maioria dos irmãos que estão aí nessa quarentena, em casa, mesmo aqueles que ainda continuam vinculados às empresas, mas que, por alguma forma, as empresas resolveu
a decidir, né, deixar eles em casa por um tempo. Eu creio que, mesmo assim, eles continuam ainda com uma certa ansiedade, né, uma certa desinquietude, né. No meu caso, se tornou ainda pior porque eu perdi meu emprego, né. Então, além de eu vim para casa desempregado. Então, eu estava passando assim por uns dias de muita ansiedade, né? Porque já tinha mandado alguns currículos, tinha entrado em contato com alguns colegas de outras empresas, mesmo eles passando assim alguma notícia favorável, positiva, mas ainda continuava com ansiedade, né? Até que hoje, graças a Deus, eu fui chamado para uma entrevista ali e quando eu cheguei lá, tinha mais de 8 pessoas, né, concorrendo comigo e entreguei na mão de Deus, né? E ao chegar em casa, né, na entrada do portão aqui da minha casa, a empresa ligou para mim dizendo que ele tinha sido escolhido. Eu tinha sido escolhido. Então, graças a Deus e as orações dos irmãos e das irmãs, eu recebi a benção hoje e agora vou só esperar por os outros contatos que é para assinar a carteira e tocar a vida para frente. Mas eu sei o quanto ele estava ansioso, assim, teve noites dele não dormir, ele passar a noite em claro ansioso, porque a conta chega, né? As contas chegam, o aluguel e a nossa casa que a gente começou a pagar esse mês, e dá uma ansiedade, sim. Não vamos dizer que não dá, não, porque por mais que a gente confie, essa ansiedade vem, ok? Obrigada. Obrigado, Edson. Obrigado, Dalvinha. Então, isso quer dizer que hoje nós já temos 2 testemunhos, então. Sim, exatamente. É um testemunho, realmente. Ótimo, né? Às vezes parece, na teoria, se a gente escutar os terapeutas aí dizendo, depois que lógico que é um tema muito recorrente, né? A gente acaba vendo na mídia aí toda hora e tal, mas quando a gente pega para fazer um estudo, né? Eu me propus a fazer isso, e aí eu comecei a dar uma analisada, né, no que eles falam e tal. Às vezes a impressão que dá, em algumas situações, é que nós não temos o direito de errar. E aí o Guto vai gostar agora, né, quando eu falo isso. Nós temos o nosso direito ao erro cerceado, né? Estão cerceando o nosso direito de errar. E nós temos o direito de errar. A gente precisa falar isso para nós. Quando eu estou dizendo isso para você, eu já disse isso para mim inúmeras vezes. Aquilo que o Edson falou, já comentei com vocês nas aulas passadas, né? Tem uma empresa e a gente fica esperando o que vai acontecer, o governo fala isso e fala aquilo, e volta amanhã e não volta, e é um horário, e isso vai criando uma expectativa, e a gente quer controlar aquela situação que não está no nosso controle, né? E a gente acaba ficando maluco, né? Pirado com essas coisas na nossa mente. Então, nós temos que saber que nós, sim, vamos errar. Essa semana, novamente, o Guto vai ficar na minha aula aqui o tempo inteiro. A gente estava falando daquele comercial do Santander, né? Que a gente vai acertar e vai errar, mas parado a gente não vai ficar. Então, essa ansiedade não pode provocar em nós algo que deixe a gente reativo. Essa ansiedade tem que provocar em nós algo proativo, que faça com que a gente vá além. E aí nós vamos agora tentar pegar o nosso manual, né, pegar o nosso documento norteador, para que a gente saiba quais são as nossas ações, o que nós devemos fazer, como nós devemos fazer isso, qual o suporte que nós temos para continuar administrando esses problemas. Porque os problemas, infelizmente, eles continuarão. Nós tivemos, 2 testemunhos maravilhosos agora. Os pais da Alice, a Viviane, mãe da Alice, tivemos o testemunho do Edson. Mas parece que começou no dia que ela foi internada e dormiu aquele dia e acordou hoje. Né? E a batalha que teve nesse caminho? Para o Edson, a mesma coisa. Como foi dormir todos esses dias sabendo que ele estava desempregado? Eu quero começar a leitura a partir do versículo 1
vou fazer a leitura até o versículo 9 de Josué. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, pasta este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenha dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente, sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, fará prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Como seria maravilhoso se a gente conseguisse, né? Todos os dias da nossa vida, sem exceção, todos os momentos, todos os minutos, a gente conseguisse colocar isso em prática na nossa vida. A gente conseguisse ser forte e corajoso. A gente conseguisse depositar toda a nossa confiança em Deus, que Ele está no controle da situação. E que a gente não precisa estar no controle da situação. Deus é que precisa estar no controle da situação. Alguém quer comentar alguma coisa? Então, é o seguinte, evidentemente nós temos ansiedade, mas muito interessante esse capítulo que você está lendo, porque fala de atravessar o Rio Jordão, né? Então, a gente olha muito para o futuro e fica preocupado. E às vezes a gente pode encarar o presente como um fim, e o presente pode ser um novo começo. E quando ele fala aqui para meditar, assim como eles faziam memoriais das conquistas que Deus dava a eles, nós, nas nossas vidas, nós temos conquistas. E quando a gente medita nessas conquistas que Deus já nos deu, e Ele quer que a gente obedeça a Ele, a gente fica mais confiante e mais sereno e tranquilo. É isso. Obrigado. Obrigado, Sérgio. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Se quiser, pode interromper e falar, tá? Fica à vontade. Se deixar aqui, eu vou parar só meia-noite. Ô, David, eu fico pensando, eu gosto muito dessa passagem também. E eu fico pensando, imagina a ansiedade desse povo que ele ia atravessar o rio. E quem garante que ia abrir esse rio? Eles tinham que ir pela fé. E a mesma coisa a gente está passando por essas situações difíceis que nem se compara à da época, mas é uma ansiedade muito grande. A gente vai atravessar. E agora? Será que realmente esse rio vai abrir? Essa peste vai passar? A vida volta ao normal? Então a gente começa a pensar tudo isso. Eu imagino, então, esse povo todo como devia estar, entendeu? Então é isso. Vejo assim. Obrigado, Alvinha. Se a gente entrar no contexto, nós vamos perceber que Josué foi chamado ali, aí ele tinha que falar tudo isso lá para o povo. Da outra vez nós falamos de Caleb, né? Vou falar de Josué agora para ele não ficar #chateado. E ele tinha que transmitir isso para o povo, encorajar o povo a seguir com ele, e quando chegasse lá, seria tudo belezinha, eles iam pegar a terra lá preparadinha, aquela terra que emana leite e mel lá, e tá tranquilo, né? O que eles tinham que fazer ainda quando chegasse lá? Ainda teriam que guerrear. Eles iam chegar lá como fizeram, né? Tiveram que ainda expulsar os habitantes para que aí sim eles continuassem, né,
conquistando a promessa. Vamos tentar trazer isso para o nosso dia aqui hoje. Permita-me fazer essa analogia, essa comparação. O que Deus falou para ele, né? Ele falou assim: será forte e corajoso. E aqui está o manual. Qual que era o manual? A lei. Imagina se Deus estivesse falando aqui para nós hoje. Estou falando para você, mas primeiro eu falo para mim. E é fácil escutar, mas não é tão simples de praticar. E aí ele fala para mim: siga a Bíblia. Eu tenho hoje eu estou com umas 4 Bíblias aqui. Tá aqui seu manual. Ele entrega para você e fala: ó, tá aqui. Tá aqui o seu documento norteador. Tá aqui por onde você deve seguir. É fácil para nós ser forte, ser corajoso, né, e seguir esse manual? Nem sempre vai ser, quase nunca, né? Vai ser fácil para nós. Mas nós sabemos que deve ser assim. Nós temos a confiança em Deus, ou pelo menos devemos ter, né, a confiança em Deus de que Ele está no controle da situação. É fácil quem está de fora do problema falar. Eu vou repetir isso aqui quantas vezes for preciso. Acho que em todas as minhas aulas, principalmente nesse período agora, eu venho dizendo isso. Porque para falar para você, primeiro eu tenho que falar para mim. Para eu tentar me convencer daquilo, sabendo, conhecendo o poder de Deus que eu já conheço, tudo aquilo que Ele faz na minha vida, o que Ele faz pelo mundo, etc. Né? E o que Ele tem preparado para mim. Eu sei que Ele tem o melhor para mim. Mas eu preciso demonstrar isso no meu dia a dia. Eu preciso ter a confiança de que de fato Deus está no controle da situação, né? De que de fato Ele me carrega no seu colo como seu filho. Quem puder, faz uma leitura para mim, Mateus 26, versículo 39. Enquanto alguém vai abrindo aí, se nós pegarmos Mateus, Marcos e Lucas, todos eles vão contar essa história e eles vão dar a mesma ênfase. Cada um vai contar da sua forma, assim como nós já sabemos, né, os evangelhos sinóticos, mas eles vão, nesse momento, todos eles falam a mesma coisa. Alguém já abriu? Pode ler, por favor? Mateus 26, 39. Mateus 26, 39. Isso. E indo um pouco mais para diante, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Eu vejo que às vezes os problemas das nossas vidas, né, é um pouquinho da gente, às vezes, não admitir. Ou a gente não admitir que, de fato, a gente tem aquele erro, ou a gente não admitir que a gente precisa de outras situações, de outras pessoas, e que as coisas não estão no nosso controle, independente da nossa saúde, independente da nossa situação financeira, independente de tudo aquilo que a gente possa vivenciar no nosso dia a dia, independente do nosso intelectual, independente do conhecimento bíblico que nós temos, independente de qualquer coisa, né? Quanto independente. Nós precisamos, e aí eu vou agora entrar num pouquinho de terapia para o Donizete não ficar triste e chateado. Né? A primeira coisa que nós temos que identificar é qual é a causa da nossa ansiedade. O que de fato está provocando a nossa ansiedade? Pessoal, veja bem, nós temos momentos de ansiedade sempre em nossa vida. Isso não quer dizer que nós somos necessariamente uma pessoa ansiosa, ou estamos vivendo lá naquela ansiedade louca e tal. O que eu estou querendo dizer é que nós devemos controlar os pequenos para que esses pequenos não tornem-se grandes. Né? Então, com essa ideia que nós vamos ficar aqui hoje. De repente você, mas eu sou tranquilão, eu não fico ansioso, sou relaxado, tá tudo na mão de Deus e tal. Né? Mas em algum momento você tem uma situação de ansiedade. Então, a ideia que fica para a gente aqui hoje
é essa. Vamos fazer o que Cristo fez. O que ele fez no momento que ele ficou ansioso? Quem pode dizer para mim? O que Cristo fez aí? Ele orou, David. Orou, entregou na mão de Deus. Um ponto interessante aqui, que Cristo, ele tinha a sua vontade. Que a vontade dele era a vontade do Pai, mas ele expressou a sua vontade. Passa de mim esse cálice, Pai. Se for da tua vontade. Exatamente isso. Ele... Aí a gente pode fazer uma analogia com Josué, né? Ele foi forte e foi corajoso. Ele não desistiu. E aí a gente sabe a história. Mas ele falou para Deus a vontade dele. E às vezes, aí eu vou começar já falando por mim, às vezes a gente não tem essa coragem de falar para Deus, Deus, minha vontade é essa aqui, ó. Eu queria que tudo isso aqui explodisse e pegasse fogo. Não, não é isso. Mas ser sincero na nossa vontade para Deus. E a gente fica meio que, não, Senhor, eu confio, mas nós temos a nossa vontade. Nós temos que ser sinceros para Deus, vamos orar. E vamos ser sinceros, Deus, eu tenho essa dificuldade. Eu estou ansioso para que X coisa aconteça. Alguém quer compartilhar? David, a Mary, posso falar? Vai lá, Mary. Eu vejo assim, momentos de ansiedade, eu concordo com você, ainda mais nessa pandemia, nós estamos passando por isso em vários momentos da nossa vida, mas o que eu vejo como cristão, nós temos a escolha. Cristo escolheu passar por aquilo. Apesar de que ele gostaria que Deus tivesse falado, não, tudo bem, não precisa ficar na cruz, não, mas ele escolheu. Então, como cristão, o nosso dever é escolher diariamente que nós vamos deixar tudo nas mãos de Deus. É fácil? Não, você mesmo já falou. Não é fácil. Mas quando a gente começa a, cada dia, tentar usar o nosso tempo que nós temos só para as coisas de Deus, então vai desligando aos poucos aquelas séries que a gente gosta, aqueles livros que não são cristãos, que a gente gosta de ler. A gente vai focando cada vez mais nas coisas de Deus, no estudo da palavra de Deus, nas orações, aí sim a nossa ansiedade ela diminui, porque a gente aprende a decidir deixar nas mãos de Deus. Para mim, o segredo é a decisão. Ótimo, Mary, é isso aí. Assim como o Josué já tinha decidido lá atrás, desde quando ele foi espiar a terra, Jesus também, desde que ele nasceu, já tinha decidido que ele ia, de fato, executar aquele plano, né? Nós também temos que ter essa, assim como você disse, né, Mary, essa vontade no nosso dia a dia, né? Essa decisão de todo dia que a gente acordar, a gente enfrentar, mesmo sabendo que não vai ser fácil. Pode falar, Serginho. E na verdade, às vezes a gente quer um Deus que só nos dê as coisas, né? E se a gente for verificar a nossa vida, se a gente for medir o nosso crescimento está quando a gente sai da zona de conforto. Porque na zona de conforto, né, a gente ensina, fala para os outros, você tem que ter mais fé. Mas quando a gente está fora, na zona de risco, né, para atravessar um rio e morrer afogado, ou a âncora levar para o fundo, com medo de chegar no porto seguro, aí nós estamos nas mãos de Deus, né? Então, a gente tem que ficar como fica agora, né? Porque agora nós estamos no nosso habitat. E habitar, se você for ver a palavra, quer dizer silêncio, né? E a gente canta assim, fique quieto e saiba que eu sou Deus. E tem hora que a gente tem que ficar quieto. Quando eu fiquei doente, eu falava para o Senhor, mas eu não posso anular o Salmo 139, o Senhor escreveu minha vida, mas vou pedir para o Senhor, se o Senhor puder mudar, como fez com Ezequias, me dá mais um tempo, por favor, mas eu vou aceitar o que o Senhor fez. O Senhor é o Senhor, por mais que eu não queira, o Senhor é Deus, e vai ser como o Senhor quiser, está nas suas mãos. Ótimo. Então, o primeiro ponto para nós é identificar. Precisamos identificar qual é a causa da nossa ansiedade. Segundo ponto, se para você não quem me conhece sabe, para mim é muito difícil.
considerar uma ajuda, e aí não é questão da independência, é considerar um apoio, um desabafo, falar com alguém, contar principalmente com os irmãos. Eu, nesse período agora, eu só vou falar de pescaria. Eu estava falando com um dos meninos lá também, e aí a gente falando, né, das situações, das coisas que aconteceram, eu comecei a contar de algumas coisas que eu passei aí nesse período e tal, e aí ele foi e falou assim para mim, pô, meu, a gente está aqui, né, se precisar, fala comigo e tal, não sei o quê, nem que for para chorar junto, né, a gente chora, mas conta comigo. E aí ele foi e deu exemplo de quando ele passou uma situação difícil, ele também, um outro irmão, né, que também está aqui nos ouvindo, os dois, e ele falou que esse outro irmão chamava ele para almoçar, conversar e tal, e aquilo fez total diferença no controle da ansiedade. Né? Aquilo fez total diferença em ele continuar depositando a esperança em Cristo. Então, eu acho que é um exercício para nós. Né? Se você rolar a barrinha aí do lado direito aqui, não sei como está apresentando sua tela aí, né? Você vai ver vários rostinhos aí lindos, né? Para que a gente consiga contar com essas pessoas. Na aula anterior eu falei, né, de 1 João, quando nós devemos ter a certeza que Deus atende a nossa oração, atende a nossa intercessão pelos irmãos, e a gente também tem que ter aquela mesma certeza, aquela mesma confiança de que a oração que o irmão faz para nós, Deus também atende. Então, devemos buscar, se eu puder chamar assim, esse porto seguro que nós temos aí de graça, né? Essa enorme irmandade que a gente tem, que Deus proporcionou com muito amor para nós. Né? Às vezes com a latinha meio amassada, assim, né? Meio, uma carinha de cansado, de quem acordou às 6 da manhã, né? Mas vai orar por você, vai interceder, vai te ouvir e vai fazer com que as coisas fluam de uma forma diferente. Outra coisa que nós temos que buscar, Filipenses 4:4. Alegrar-se onde? Em quem? Como? Alegrar-se no Senhor. Se eu deixar para me alegrar na minha saúde, na minha situação financeira, não vai. Agora, se eu tentar me alegrar no Senhor, as coisas vão começar a fluir de uma forma diferente. Pela 1000ª vez. Estou falando para você, mas, na verdade, acho que está servindo muito mais para mim. Ter a alegria de que Deus tem um plano para mim, e esse plano maior que Ele tem para mim, independente de qualquer outra coisa, é a salvação. Então, se eu estiver caminhando para a salvação, isso já tem que produzir em mim alegria. Eu posso até estar com dificuldade financeira, de saúde, de etc. Mas se eu tiver a certeza, o Serginho sempre compartilha a situação dele conosco, né? Nós tivemos a oportunidade de conviver também com ele, choramos junto com ele, nos alegramos junto com ele também, e ele sempre diz isso para nós, né? Que a todo momento ele diz, Senhor, seja feita a sua vontade. Nós devemos estar alegre, passando por aquilo, com a certeza de que vamos buscar a salvação. De que, com todas aquelas situações, todos aqueles problemas que nós estamos passando, Deus está nos levando no caminho da salvação. Quarto ponto aí para a gente concluir a terapia do Donizete. Confie em quem? Em quem nós devemos confiar? João 14:1, Salmo 56:3. Em quem é que nós devemos confiar? Devemos confiar em Deus. Ter a certeza de que Ele está no controle da situação. De repente, a gente escuta uma mensagem, e aí eu já vou começar a te falar por mim também. Às vezes a gente chega lá na frente, aqueles cultos de domingo, né, que está fazendo uma falta enorme para nós, e aí chega um pregador X, aí você olha e fala, nossa,
Já vem o Newton contar outra história. Meu Deus, como é que vai? Pronto. Como é que você vai encarar dali para frente o controle, quem está no controle daquela situação? Mas se nós chegarmos lá e nós enxergarmos que aquele servo que está lá na frente, aquela pessoa que está lá na frente, aquela mensagem está sendo transmitida naquela aula, na escola dominical, no culto de quarta, de sábado, aquilo é Deus falando comigo. É Deus tentando mostrar um caminho, tentando me dar um norte, tentando me acalmar. Eu vou começar a enxergar aquilo de uma forma diferente. Eu passo a ter necessidade daquele alimento. Aquilo, para mim, passa a ser um alimento. Eu começo a enxergar aquilo como algo que sem aquilo eu não vou sobreviver. Eu não vou conseguir continuar a minha caminhada, eu não vou ter força, não vou ter energia. Eu preciso me alimentar disso. Eu preciso me alimentar dessa palavra. Né? E Deus não vai fazer igual fez com Josué, igual fez, né, com Moisés. Ele não vai chegar lá e falar para nós. Ele vai trazer os irmãos para trazer as mensagens para nós. Então nós temos que ter a confiança que Deus está no controle. Eu não sei como essa mensagem está te atingindo hoje. Ela me atingiu de uma forma bem específica na situação que eu estou vivendo. E eu não sei que forma que ela está te atingindo hoje, mas tente entender, tente ver o caminho que Deus está te mostrando, tente ver o norte que Ele está te dando dentro dessa situação, dentro disso que você está vivendo. Eu fico imaginando, né, daqui uns dias, já estou imaginando daqui uns dias, o Edson dando um testemunho de que como foi bom para ele trocar de emprego. Eu tive que, nessa situação, trocar de prédio, né? Tive que trocar a empresa de prédio por questão de aluguel, essas coisas, etc e tal. E para mim, o dia que eu recebi a notícia, foi um negócio, nossa, o mundo acabou. E aí, Deus começou a encaixar as coisas no quadradinho ali, de um jeito, igual aquele cubo mágico lá, ele foi encaixando ali, encaixando, e as coisas estão acontecendo de uma forma que nem eu esperava que ela acontecesse. O dinheiro apareceu de onde não tinha, as coisas começaram a fluir, na hora de chegar para alugar o outro ponto, o cara não exigiu nada. Um mês de depósito, vem para cá, a hora que vocês voltar a trabalhar, vocês começam a me pagar, foi algo assim, surreal. E aí até um testemunho meu para vocês aqui. Então, aquela ansiedade que eu estava naquele momento, de que, ai meu Deus, agora como é que vai ficar, não sei o que e tal, Deus me pegou no colo, né, deu aquela balançadinha, deve ter uns braços grandes, né, não pelo peso, mas pelo tamanho, e ele balangou, né, fez aquele cafunézinho, colocou no peito e falou assim, ó, Grilinho, fica tranquilo que eu vou te levar, né, você tá na minha mão, vai ser difícil, mas você tá comigo. E eu sou muito emotivo, não posso falar que vai chorar. É a Priscila, gente, boa noite. Só voltando um pouquinho no que a gente estava falando, sobre a questão da irmandade, realmente é uma oportunidade muito boa que a gente tem dos nossos irmãos, da gente sentar e conversar. Mas agora, olhando também do outro lado, não só olhando pela pessoa ansiosa, mas olhando a pessoa que está recebendo o ansioso, a gente tem que ser muito sensível com essa situação, né? Então, uma pessoa que chega em você, uma pessoa que está ansiosa, que ela chega em você e quer conversar, a gente tem que encarar isso como uma responsabilidade, porque dependendo do que você falar para a pessoa pode virar a chave e melhorar, ou ela pode se afundar mais ainda. Então, assim como lá em Efésios 4:2 fala que a gente tem que ser humilde e dóceis o tempo todo, então que realmente sejamos dóceis. Não é bem aquela questão de não é o que você fala, mas é como você fala. Então, talvez aquele irmão precise ouvir que ele precisa entregar as coisas na mão de Deus, mas que a gente seja dócil para falar. Porque dependendo do tom da voz, dependendo das palavras que a gente usa, isso pode afundar a pessoa ao invés de ajudá-la. Ótimo, Priscila. Obrigado, viu? Sensacional. Obrigada. Isso que você disse. Nem sempre também estamos abertos, né, para receber, ter paciência, né, para receber essa responsabilidade. E devemos encarar como uma boa responsabilidade. Eu falei um pouco sobre isso também
lá naquela outra aula, né? A confiança de que Deus atende às nossas orações. Ô, David, eu quero fazer um comentário. Comente, Aninha. Então, em relação assim, à ansiedade, né? Nesse momento que a gente está passando, eu em casa, assim, as crianças estudando, eu trabalhando, o Ricardo em casa, não só para mim, mas eu creio que todo mundo, por mais que fala assim que não tem ansiedade, em algum momento passa por isso. E o segredo, assim, eu vejo, pelo menos para mim, o que tem ajudado é realmente a oração, tem que ser, acho que a primeira coisa, assim, da lista, porque preocupações tem inúmeras, e tem um versículo que tem me ajudado, dentre tantos que eu tenho meditado, já que eu tenho até mais tempo de ler, Lamentações 3:21. Quero trazer à memória o que me dá esperança, né? Porque coisas ruins a gente vê o tempo todo na mídia, então é meio que assim, um exercício. Vem um pensamento ruim, você vai, pensa em coisas boas, pensa em Josué, pensa em Davi, vai pensando e estudando a Bíblia, que isso vai ajudando a diminuir, sim, a ansiedade, né? Porque nós ficamos sempre, assim, preocupados, assim, com o futuro, né? É onde a gente quer chegar. E Deus já fez tudo. O futuro para Deus não existe, Ele já fez. Deus já é o futuro, né? Nós que, às vezes, esquecemos e ficamos, assim, preocupando por coisas que Deus já fez, que Jesus já conquistou, e basta a gente ter calma e sabedoria para chegar lá. Ótimo, maravilha. Nos cercar de positividade, né? Parece ser algo meio as terapias baratas, né? Mas funciona. A gente buscar enxergar o positivo nas situações. David. Manda, Dalvinha. David, é bem rápido, prometo. Uma coisa que me ajudou muito, e eu tenho atravessado esses 3 meses muito tranquilo, tá aí a minha irmã, a Vivi, a Márcia, que tem contato comigo, e outras pessoas, e realmente eu não fiquei ansiosa todo esse tempo. E uma coisa que eu tenho feito eu assisto realmente o que eu posso assistir, que tem online, eu assisto, eu e meu esposo, a gente acompanha, me preocupo em alguém assistir, eu envio, não sei se a pessoa quer ou não, mas o que é para mim, o que serve para mim, o que vai me ajudar a crescer, eu repasso. E preparei muitas aulas. Gente, eu tenho muita coisa anotada esses 3 meses que eu fiquei em casa. Eu tenho, acho que uns 3 grupos que a gente ora junto. Acompanhei outras igrejas, dirigi cânticos em outros grupos que eu conheço, mulheres de Manaus, de um monte de lugar. Então, isso, quando você se ocupa com as coisas de Deus, não tem espaço, David, não tem espaço para ansiedade, para tristeza, para angústia, porque não dá tempo. Eu tenho que preparar as aulas online, gravar videozinho, botar no Facebook, levar bronca dos pais, bronca do diretor, e fazer aula e estudar. Então, se envolver com as coisas de Deus, você entendeu? É muito bom. De ontem para cá, eu fiquei um pouquinho só ansiosa, bem pouquinho, junto com o Edson, por causa dessa situação, nós ficamos resfriados. A gente ficou, olha, gente, cuidado, a tristeza adoece. De ontem para cá, a gente pegou um resfriadinho besta. Hoje já tá ok, mas realmente, a ansiedade causa doença, gente. Não pode. É isso. Obrigado, Lavinha. Vai lá, Filipão. João 16:33. Tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Lucas 8:24. Lucas 8:24. Novamente, Mateus, Marcos, Lucas, eles vão relatar essa passagem para nós. Vai lá, Filipão. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo, mestre, mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se a bonança. Nós temos que ter a confiança que nós servimos ao Deus de que tem o poder de acalmar as tempestades, seja ela qual for. Às vezes parece que ele está dormindo, mas ele não está. No momento certo, ele vai agir. No momento certo, ele vai fazer com que as coisas aconteçam da forma que devem acontecer. Não sempre como a gente quer ou nem sempre como a gente espera. Mas, com certeza, aquilo que vai acontecer
vai ser o melhor para nós. 1 Pedro, mais uma vez aí, Filipão, 5:7. Parece ser fácil, né? Enquanto ele está dormindo, a gente enfrentar aquela tempestade. Mas dentro da tempestade, nós temos que tentar exercitar o que esse versículo traz para nós. Nós temos que tentar lançar sobre ele as nossas ansiedades. Vai lá, Felipe. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, ele diz lançar, né? Não dá uma ideia de que você tem que jogar, tem que, sabe, pegar aquilo lá e jogar. Não é ponha, veja bem, não é coloque sobre, é lance, né? Se desprenda, do jeito que tá lá, você pega na mão e joga e deixa embora, né? Não tenha medo de onde ele vai, de onde vai cair, né? Lance, coloque tudo nas mãos de Deus. E é assim que a gente tem que tentar fazer com a nossa ansiedade, né? Pegar toda essa nossa ansiedade e jogar, descarregar ela na mão de Deus. Como nós vamos fazer isso? Como que Jesus acabou de mostrar para nós aí, né, na leitura, como que Jesus fez na hora que ele estava jogando sobre Deus a sua ansiedade? Ele orou. Então, vamos orar. Vamos lançar, através das nossas orações, as nossas ansiedades, né, nas mãos de Deus. Alguém quer fazer mais um comentário antes que eu leia o último versículo? Posso fazer, David? Claro. É que eu estava aqui pensando, eu falei, analisando o testemunho que nós tivemos da Alice, o testemunho do maridão da Dalva, e outros testemunhos que a gente tem visto, e pensando, poxa vida, a gente tem a internet, nós temos acesso, né, à informação muito rápida, e mesmo assim ficamos ansiosos. Imagina o pessoal no Novo Testamento que não tinha nada. Naquela época, para a gente poder ter alguma informação da família da Alice, como é que ela estava indo, ia demorar talvez um mês para a gente receber informação. E eu imagino a ansiedade dos irmãos naquela época, talvez, eu acho que era um pouquinho maior. Né? A gente tem a Bíblia na mão, temos a internet, em segundos estamos sabendo da coisa, ou seja, o ser humano é danado mesmo, né? Obrigado, velho. Ô, David. Posso falar? Vai, Marcão. Então, eu ouvindo você falar e todos falarem, né, essas passagens, como por exemplo essa última passagem mesmo, né, eu vejo que confiança, essa questão da ansiedade tem tudo a ver com a confiança que a gente tem em Deus, né? Quando Jesus fala para lançar sobre ele, né, se fosse falar talvez numa frase mais atual e até uma gíria mais jovial, joga no pai, né? Ele fala assim, joga no pai que aqui eu aguento. Você está aprendendo muito esses jovens aí, meu. Vivendo muito com os adolescentes. Mas, enfim, o que eu quero dizer, assim, é só a gente lembrar, quando nós éramos pequenos e inocentes, e até numa situação de confiança, que a gente precisava ter confiança de alguém para andar em algum lugar que a gente não conhecia, né? Quando a gente dava as mãos para os nossos pais, nossos tios, algum adulto, irmão mais velho, por exemplo, né? Situações onde a gente não conhecia, e aí a gente ficava inseguro, e aí a gente confiava em alguém segurando a mão. Eu vejo que é a mesma coisa, né? Só que não literal, porque não é na dimensão física essa questão, é na dimensão espiritual, né? Mas ainda assim, é uma questão que quando eu tenho essa confiança, eu consigo dar a mão e ele me leva, né? Me leva para onde eu não estou enxergando, inclusive, né? Onde eu nem sei. Depois eu estou vendo talvez uma visão assim parcial, eu não estou conseguindo ver do lado de lá dessa minha visão parcial. Mas ele sabe o que tem do lado de lá. É uma questão, tem tudo a ver com a fé, né? A fé é algo que a gente não vê, mas sente.
Ou seja, a gente confiar em Jesus, a gente não está vendo, mas a gente está sentindo. Tem tudo a ver com a fé, né? Eu vejo que é bem isso mesmo, né? Ótimo. Volta no que o Felipe não cansa de comentar aí, né? Que é o relacionamento que a gente tem com Deus. Então vamos lá, Filipenses 4, versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E eu acho que a gente pudesse pegar todas essas aulas, principalmente nesse período agora, né, e tem tudo a ver, a gente vai falar temas pertinentes, né, e a Bíblia viva, né, ela vai sempre trazer a palavra atual para a gente. Esse versículo ele vai caber em todos eles, né? Ele vai caber em todas essas mensagens que a gente colocou. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Pessoal, obrigado pela atenção, obrigado pela oportunidade mais uma vez. Essa é a mensagem que eu queria trazer para nós hoje, de que nós temos o caminho, né? Nós temos o documento norteador. Nós sabemos o caminho que nós devemos seguir. Vamos tentar ser igual Josué, ser forte e corajoso. Amém?